Primeira coisa que eu lhe chamo a atenção, quando você tiver com a lei em mãos, você vai reparar uma coisa super importante. Quando você for até o artigo 10 da lei 14.020 de 2020, você vai encontrar uma coisa que no direito do trabalho não é muito comum, que é você somar as estabilidades. Isso mesmo, a gente está falando de gestante. Então havia ali uma questão trazida por alguns, se eu podia suspender o contrato de trabalho, reduzir proporcionalmente salário e jornada para gestante. E a gente vem aqui percebendo que sim, e tem então uma previsão que nem é tão comum no direito do trabalho, na verdade vem aqui inovando e está contida no artigo 10 da nossa lei aqui nova, que foi publicada, Lei 14.020 de 2020, convertendo então a MP 936. Que novidade é essa? Lá no artigo 10 ela vem falando de soma das estabilidades, ou seja, bastante atenção para gestante. Gestante que teve o contrato suspenso ou então a redução do salário e da jornada. Por quê, pessoal? Porque vamos lá, o artigo 10, ele vem dizendo então na lei 14.020, vamos somar as estabilidades. Vamos fazer uma coisa? Eu tô com a lei aberta, eu vou ler para vocês, me permitam. Tá aqui, ó, artigo 10. Fica reconhecida a garantia provisória no emprego ao empregado que receber o benefício emergencial. E aí ele vem falando aqui justamente do que, desde a edição da medida provisória 936, já tinha a previsão que está contida no artigo 10 da lei 14.020. Olha o que diz aqui. Então fica garantida no caso, fica reconhecida, artigo 10, a garantia provisória no emprego, inciso 1, durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e do salário ou de suspensão temporária do contrato. Então, quando se utiliza a possibilidade de suspensão do contrato ou redução proporcional do salário e da jornada, fica garantido o emprego por aquele período, está no inciso 1. Olha o inciso 2 do artigo 10. Após o restabelecimento da jornada e do salário ou do encerramento da suspensão por período equivalente ao acordado para a redução ou suspensão. Isso já estava na medida provisória. Eu tenho, pelo lapso temporal que foi pactuada a redução do salário e da jornada ou da suspensão, emprego garantido, e quando cessar a medida por igual período, o emprego ainda está garantido, uma garantia provisória. Fica atento agora, o artigo 10 da Lei 14.020 de 2020, quando se fala em gestante, presta bastante atenção no artigo 10, no inciso 3, soma das estabilidades. Olha aí, ó, artigo 10, inciso 3, no caso de empregada gestante, por período equivalente ao acordado para a redução da jornada do trabalho e do salário ou para suspensão temporária do contrato, contado, olha aí, a partir do término do período da garantia estabelecida na linha B do inciso 2 do caput do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias. Então isso daqui é uma coisa que não é muito comum. Normalmente quando eu tenho duas garantias, acaba prevalecendo aquela que for de maior lapso temporal, de maior período. E aqui o artigo 10, inciso 3 da Lei 14.020 de 2020, que converteu ali então a MP 936 em lei, vem falando para somar as estabilidades. Então eu tenho a estabilidade que diz ali, ó, aquela da redução ou da suspensão, ela vai se somar à garantia provisória que a gestante tem lá no ADCT, que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Checklist, anotado, importante, artigo 10, inciso 3 da Lei 14.020 de 2020.